Boa última madrugada para nós. Boa última madrugada para nós. Hoje é encerramento. Glória a Deus por isso. Até aqui nos ajudou o Senhor. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos em nome de Jesus. Chegamos ao nosso último dia. Não falei para vocês que ia passar voando? E olha que voo incrível Deus proporcionou para nós, né? Voo de cura, voo de transformação, voo de libertação, né? Você foi liberta? Conta para mim. Você foi liberta de alguma coisa que você nem imaginava que você precisava ser? Você foi liberta de coisas que você clamou por anos para ser liberta? Olha, agora é hora de vocês começarem a enviar os testemunhos, viu? Podem mandar nos direct das meninas. As meninas vai deixar o @ delas aí para vocês. E a gente vai começar a colher. Mas, irmã, o meu é muito longo, não tem problema. Teremos todo amor, carinho e paciência para ler a sua mensagem ou ouvir, se você quiser mandar por áudio. Pode mandar no direct, tanto no meu como das meninas que vão deixar os @ dela aí, como também mandar no grupo, no privado. Se você for mandar no grupo, eu peço que você coloque a mensagem lá em cima, testemunho, né? Testemunho dos 21 dias das espadas, um exemplo. Porque aí a gente vai pegar o seu testemunho e a gente vai começar a divulgar, né? Para nossa glória, de jeito nenhum. Para sua glória, de jeito nenhum. Para a glória de Deus. Porque o que Ele fez é necessário, né, ser exposto. É necessário, né, que as pessoas glorifiquem a Deus por essa obra tão linda nas nossas vidas. A Laisa já deixou os @ aqui. A Silvia também está colocando. Esses @ são os @ das meninas que estão me ajudando, né, que fazem a obra comigo, e vocês podem mandar o seu testemunho para elas, tá bom? Mandem, contem. Por mais que você fale assim, irmã, mas é um testemunho tão simples, tão bobo, para nós não é, né? Por mais simples que seja, né? Manda, conta. Talvez foi um sentimento, às vezes uma alegria, né? Que você nunca mais tinha sentido, né? Talvez a tristeza foi embora, aquela angústia, aquele ressentimento, né? Aquela mágoa de alguém, irmã, foi embora. Para nós é de extrema importância, né? Porque a gente não tem que ver apenas, presta atenção, a gente não tem que ver apenas as grandes obras, não. A gente tem que estar atento aos mínimos detalhes, né? Então, deixa eu só ver o que a Bel falou aqui, ó. Meu filho de 5 anos, longe de Deus, domingo foi visitar Meu filho há 5 anos, longe de Deus, domingo foi visitar uma igreja, louvado seja Deus. Pensa se isso já não é um testemunho. Isso é um testemunho lindíssimo, né? Então, conta para nós, manda, né? Seja por escrito ou seja por áudio. As meninas do Meet que estão aqui também com a gente, manda também, pode mandar depois lá no grupo, pode chamar no particular, né? E outra, tem um detalhe, se for algum testemunho particular que você não possa expor, que você não queira que exponha, você coloca na mensagem, irmã, esse testemunho quero glorificar a Deus apenas com a senhora ou com alguma das meninas que você chame para conversar, entendeu? Irmã, esse testemunho eu quero contar somente para a senhora ou para a pessoa que você está contando. Aí você especifica, porque se você mandar sem esse pedido de restrição,
a gente vai soltar, como nós já fizemos com outros testemunhos, com outros propósitos, né? Quando acaba a gente pega testemunhos, a gente manda no grupo. Se é áudio, a gente consegue mandar, a gente coloca uma arte ali bem bonita, solta o áudio e depois você ouve também, tá bom? Não só mandar o seu testemunho, como você também ouvir, né? Ouça os outros testemunhos, né? Veja o que Deus fez na vida de cada uma delas em nome de Jesus, tá bom? Então, vai ser de extrema importância a gente receber, né, o seu testemunho, a gente receber o milagre que Deus fez na sua vida, né? Não julgue como simples, né? Adore ao Senhor na simplicidade, no ordinário, né? Porque o extraordinário ele vai continuar. Irmã, hoje é o último dia do propósito. Os milagres acabaram? Claro que não. Olha aí, você ganhou 21 espadas só nesse propósito, né? Fora as espadas que você já ganhou ao longo da sua vida, né? Pastores, né, que já foram tremendamente usados por Deus para te entregar uma palavra, pastoras, né, um obreiro, uma obreira. Então, se apega a elas, só não deixe elas de enfeite, né? Só não deixe de desfrutar das espadas que Deus te deu. E olha, é um processo, viu? Tem libertações que aconteceram, eu creio. Tem libertações que foram instantâneas, foram rápidas, tem sim. Só que tem muitas libertações que ainda vão acontecer em nossas vidas ao longo do tempo, né? Então, persevere, vai ouvindo a palavra. Irmã, eu posso assistir de novo? Deve, assista quantas vezes você quiser. Pega lá, às vezes, aquela palavra que mais mexeu com você, vai lá e cavoca ela mais um pouquinho, né? Vai lá e torce ela, mastiga ela mais um pouquinho, porque vai ter mais bênçãos para você lá. A irmã que tem como nome aqui Pacheco Borges está dizendo assim, ó: minha filha, afastada do Senhor, falou: mãe, por que não fomos num grande evento cristão? Fiquei impactada com isso vendo ela. Eu acho que foi assim que eu entendi. Se eu entendi errado, depois a irmã manda para mim num áudio. Eu não entendi muito bem a frase dela, mas tudo bem. Foi testemunho da filha dela, eu acredito que, né, já em fase de voltar para os caminhos do Senhor, né? Em nome de Jesus. E para um pai, para uma mãe, né, ver o filho, a filha voltar para os caminhos do Senhor, meu Deus, isso, minha linda, manda mesmo. Manda pra gente que vai ser uma alegria a gente poder ler o seu testemunho e glorificar a Deus com você, em nome de Jesus, combinado? Então, sua tarefa de hoje, irmã, mas o milagre ainda não aconteceu. Quando acontecer, você me manda, né? Quando acontecer o milagre, você manda pra gente, não tem problema nenhum, tá bom? Eu vou chamar a minha amiga preciosa, essa mulher, uma grande mulher de Deus na minha vida, um grande instrumento nas mãos de Deus que tem impactado vidas, tem impactado vida de mulheres por onde passa. Dona Li, mandei o convitinho para a senhora, meu amor, se a senhora estiver me ouvindo. Deixa eu ver se ele realmente foi. Aqui consta para mim que foi. Qualquer coisa a senhora escreve aí para mim, eu cancelo e envio. Intercessoras apostos. A gente sabe que último dia, né? E eu creio. Deixa eu mandar de novo então. Peraí, um pouquinho. Vai ser tremendo em nome de Jesus. Mandei de novo, meu amor.
Veja se chega aí para a senhora. Aí. Ah, poxa, que vida, viu? Eu não tô vendo a senhora, mas não tem problema. Eu vou colocar Pronto. o celular aqui. Boa noite, meu amor. Bom dia, né? Boa madrugada aí. Boa, o que eu falei? Sabe que eu nem reparei? Falei boa noite, será? Acho que foi boa noite. Foi. Então, boa madrugada. Deixa eu só Eu dar um coloco bom recadinho dia aqui. logo. Já é. Meninas do Meet, eu vou sair porque eu tô com uma intercessoras e vou entrar com outro, porque senão eu não consigo ligar o Instagram aqui, tá bom? Já volto um minutinho só. Dona Li, seja bem-vinda, meu amor. Que Obrigada, Aninha. Deus te use poderosamente como Ele tem usado, como Ele tem feito da senhora um grande instrumento de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família, né? Falar, falar da senhora para mim é algo que embarga, né, a voz, porque Deus sabe o respeito, o carinho que a minha família tem por vocês, né? Então é uma honra poder ter a senhora aqui conosco, poder receber uma grande mulher de Deus, mesmo com suas limitações, né? Amém. Sempre, sempre aí disposta a dizer o sim em nome de Jesus. Seja muito bem-vinda, meu amor. Fique à vontade, viu? Obrigada, Aninha. Eu quero só perguntar se tá bom o áudio, né? Tá, Porque a minha voz não vai ser muito alta. Se eu estiver tá. falando baixinho, vocês colocam aí. É porque de madrugada em apartamento é meio complicado, principalmente aqui no meu. Mas eu vou tentar me esforçar a não falar. E isso é uma coisa que me pega de surpresa, mas eu vou fazer um esforço. O fogo vai descer e a gente vai ter que se controlar, gente. Então, vou pedir até que na hora da oração, né, você me ajude. Né? Eu começo assim, só o comecinho mesmo, mas você termina, não tem problema. Você toca fogo no parquinho e eu alastro o fogo. Isso, aí você coloca fogo aí, porque aqui não dá muito. Ai, meu Deus. Mas, Muito. ó, é uma grande oportunidade. Como eu sempre digo, né? Em todo lugar que eu vou pregar, em todo lugar que me convidam e que me chamam, eu vejo como uma grande oportunidade de conhecer mais, de ter mais experiência com o Senhor e de poder passar mais dele através da minha vida, né? E fazer a vontade dele. Isso é o que eu mais agradeço ao Senhor. Amém. Né? Então, eu quero agradecer você mais uma vez, né? E sabe que também falar de você é meio complicado, mas, mas estamos aqui para falar do Senhor Jesus, da luz que carregamos. E Amém. eis-me aqui, né? Quando a Aninha me chamou, eu fiquei meio assim por conta como é que fala, da limitação que eu tenho dentro, nessas horas, né? Mas Deus me cobrou e falou, mas você pode, é só se preparar. Então, eis-me aqui, Amém, Jesus. preparada a colocar a luz da palavra, né? Para as pessoas, para os espectadores, para todos que encarem essa live aí, para poder ter mais do Senhor sobre a vida delas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Pode fazer já, meu amor, a primeira oração, e aí a senhora já fica à vontade para nos entregar a espada em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, aqui estamos diante da Tua presença. Meu Pai, a Tua palavra diz que nós devemos buscar ao Senhor enquanto podemos. E estamos aqui, ó Pai, e de madrugada, Senhor,
madrugada, Senhor, a qual o Senhor venha falar, ó Pai, em nossos corações. Que eu possa, meu Deus, ministrar a Tua palavra com sabedoria e com luz para todas as pessoas que aqui estiver, Pai, em nome de Jesus, e para aquelas que vão entrar depois na live. Que o Senhor possa derramar da Tua unção e do Teu poder, meu Pai, sobre cada vida, meu Pai. E que a Tua palavra seja luz, lâmpada, meu Deus, para o caminho de cada um, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bem, então vamos lá, né? Estou aqui preparada para entregar a espada que foi me confiada, que foi me entregue, e eu quero entregar para você também, ouvinte, telespectador que está aí comigo, a todas as mulheres, homens, né? Também, se estiverem entrando, é para as pessoas, né? E assim como foi desde o início deste propósito que a Aninha chamou de 21 dias de preparação, eu vejo como preparação. Todas as palavras, todas as espadas entregues, houve uma preparação. E não poderia eu terminar de outra maneira. Eu vejo como uma espada de preparo, né? Eu estou preparada para entregar esta luz, esta palavra. Eu faço essa pergunta para mim todos os dias. E eu espero que você também faça-se essa pergunta. Nós estamos preparados? Ou melhor, você está se preparando para o grande dia, para o reino, para a volta de Cristo? Essa palavra foi me dada lá antes mesmo do evento que nós tivemos lá nas Iluminadas, lá em Santos, onde a nossa amiga, irmã Bianca, me chamou para estar pregando, dia 16 de agosto, né? E antes mesmo dela me convidar, eu já estava ardendo sobre mim, sobre este preparo que nós devemos de ter para com Ele, para com o reino. E então ele me entregou a palavra da parábola das 10 virgens. E assim, a parábola é uma história, né? Nós sabemos que são histórias que o Senhor contava para mostrar, para explicar a importância de muitas coisas, né? É bom até frisar que quando Jesus, a Bíblia, ela é composta com vários, principalmente no Novo Testamento, de várias parábolas, né? Que é Cristo explicando de uma forma muito, né, inteligente, muito sutil, como é o reino, como será, né, tudo. E ele vai nos dando essas instruções, ele vai nos ensinando. Não é para, e não só as parábolas, mas os milagres que ele fazia, tudo no Novo Testamento. Deus mostra, tanto de Gênesis, Apocalipse, muitos exemplos, nos detalhando, nos entregando. Não só para que nós venhamos ler, não só para que venhamos ficar ali, mas sermos não só espectadores, é isso que eu quero dizer, não sermos só espectadores daquilo que ele está falando ou mostrando, né, ou contando, mas que venhamos vivenciar, que não sejamos espectadores. Além de espectadores, né, de ouvintes, mas que venhamos ser praticantes disso que ele nos entrega. Porque cada dia Deus nos entrega algo para nos preparar. E a parábola das 10 virgens, ela enfatiza muito isso. E por que ele vem enfatizando e falando sobre isso? Para que venhamos ter um preparo, para chegarmos ao reino, para entrarmos à porta que está aberta, para que quando chegar o dia e a hora, nós estejamos preparadas para entrar.
Amém? Então, eu vou começar aqui pelo sermão que diz em Mateus 25, 1. Vamos lá? Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo, certo? Então, aqui ele já enfatiza bem. Ó, eu estou comparando o reino a qual vocês devem pertencer, a 10 virgens, que se preparando, né? Tá aqui, ó, semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, elas se preparam, já tomando as lâmpadas delas, e saem ao encontro. E como que elas saem a esse encontro? Preparadas ou totalmente despreparadas? É isso que eu quero chegar. Eu marquei aqui o significado de preparo. O preparo é um ato ou efeito. Tudo que o indivíduo aprende. Cultura, instrução. Então, o preparo é tudo que você aprende, é tudo que você busca. Amém? É tudo que você aprendeu até hoje, até agora, até o momento que ele te entrega. E por isso ele compara a 10 virgens. Aqui ele continua, e 5 delas eram prudentes. Ele já vai fazer uma divisão entre este grupo. São 10 virgens. Você percebe que saem ao encontro do noivo 10. Não foram 5 escolhidos, foram 10. A gente muito fica pensando só nas 5 prudentes, né? Ou só nas 5 loucas. Às vezes pregamos só isso. Mas nós devemos entender aqui que Deus está nos comparando ao quê? Por que ele faz essa separação? E ele vai distinguir aqui quais são, dentro deste grupo de 10, quem é que está preparado e quem é que está despreparado, né? E em nossas vidas, sabemos que tudo a gente precisa de preparo. Você concorda comigo? Tudo devemos estar preparados. Se você analisar, quando você vai para a escola, lá tem um preparo para a criança se adaptar ao pré. Ao pré não, a primeira série, né? Primeiro tem o pré, que é simplesmente você ir, começar a ficar sozinho com as tias, né? Assim se diz. Na minha época, eram as professoras, né, de pré. Então, você vê um preparo para você estar na primeira série. E assim por diante. Da primeira série, você tem um preparo para passar para a segunda. Ou você aprende, como nós acabamos de ler, né, que o preparo é um ato, um efeito, e tudo que o indivíduo aprendeu. Então, tudo que nós aprendemos, nós temos que colocar em prática e continuar nos preparando. Então, colocamos no nosso dia a dia. Uma criança vai ao pré para ir para a primeira série, da primeira série para a segunda, ao preparo. E assim vai, consecutivo, né? Até chegar na sua fase do ginásio. E aí do ginásio você vai para, né, colegial. E aí vai para a faculdade. Você está se preparando para chegar num objetivo, num alvo. Outro exemplo, quando alguém fala para você que vai na sua casa, você se prepara. Você não a recebe de qualquer jeito. É muito difícil você fazer isso. Não é verdade? Alguém falou, ó, vou estar aí tal dia, tal hora. Então, que nem quando a Bianca me convidou, houve quase, foi antecedente assim de meses que ela me chamou para ir, dia 16 de agosto. Teve um preparo para toda essa reunião acontecer. E assim é, em tudo que nós fazemos. Então, quando alguém vem na sua casa e fala, tô indo aí, você limpa daqui, limpa dali, tira as coisas do lugar. Assim, minha casa, eu não tenho muito tempo para estar humano. Por quê?
a minha vida corrida, principalmente as pessoas que fazem a obra, né? Não que seja uma bagunça, né, gente? Mas eu não tenho muito tempo de. Você chega, você deixa lá as frutas que você comprou, que eu tô vendo agora aqui em cima da minha mesa. Mas quando vem alguém na sua casa, né? Você se prepara, você tira tudo do lugar, coloca as roupas que estavam na sala penduradas, que vira cabide, né? A cadeira sua, você coloca no lugar. Então, há um preparo para você receber alguém. E não é diferente no maior exemplo aqui, sobre um casamento, sobre a espera de alguém, né? A gente fala sobre a parábola das virgens, falando sobre um noivado, sobre, mas na verdade as virgens não eram as que iriam se casar. As virgens eram que preparava a noiva. Eram as amigas das noivas, né? Da noiva. E elas queriam estar também. Elas queriam estar também nesta festa. Elas queriam se preparar para poder entrar. Assim deve ser com o Senhor. Nós não vemos mais o preparo que nós temos para com o Senhor. Nós deixamos o dia a dia, a gente prefere preparar mais para as coisas que está à nossa volta do que se preparar para entrar diante de Deus. Moisés, para entrar na presença de Deus, houve um preparo. Ele andou, caminhou com o povo. Ali ele estava sendo preparado. É ou não é? Para ser chamado, ó, Moisés, vem na minha presença. Sobe. Houve um preparo antes dele estar diante da face do Senhor. Ele subiu um monte, que eu devo imaginar aqui, que era bem alto. E ele andou. Ele percorreu, né? Não só para subir ao monte, mas a caminhada dele com o povo, né? Tudo que ele passou, todas as tempestades, tudo que o povo falava dele, ali estava havendo um preparo, e o preparo dele sempre era olhando para a presença de Deus, sempre esperando alcançar. Como ele disse, se o Senhor não for conosco, não irei para lugar nenhum. Não é verdade? E nós, muitas vezes, povo de Deus, deixamos este preparo de lado. Agimos como o grupo aqui separado, como loucas. Vamos ler aqui. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. Porque Jesus já começa a falar aqui, ó, e 5 delas eram prudentes, 5 loucas. Então, conforme a gente começa com Deus, bem virgens, para um casamento, né, há um preparo. Eu sou casada, vou fazer 25 anos de casamento. É esse ano. E glória a Deus por isso. Mas até aqui houve um preparo. E constantemente tem que haver esse preparo. Mas antes de casar com meu esposo, houve um preparo antes também, né? E eu me preparei um ano para chegar até o meu esposo e falar: é você a pessoa que eu estou orando, que eu estou me preparando para entregar. E eu vejo agora, o meu filho também vai casar no mesmo ano, que eu faço 25 anos, e o meu filho vai casar e você vê o preparo deles. Há um ano atrás eles já estavam se preparando com festa, com isso, pagar isso. O meu filho alugou uma casa, alugou um apartamento aqui, e você vê o preparo. Ele preparou para ter o valor para pagar, né? E você vê, ele já quer deixar tudo pronto para quando ele se casar, poder entrar e ter, né, a vida dele. Há um preparo. Eu vejo a minha nora, né, se diz, a Cauane, se preparando, né?
há um preparo da noiva de ir fazer os exames pré-nupciais, né? Não só a noiva, o noivo também, né? Se fazer os exames todos, porque é virgem, está, né, imaculada, está preparando, está se preparando para o matrimônio, né? Então, você vê aqui, é um preparo, são 10 virgens, todas eram virgens, todas estavam se preparando. Mas como esse preparo, você está se preparando para quem? Aí eu faço a pergunta, como lá em Lucas 12:20, que diz, né, assim, deixa eu só pegar aqui, que eu achei muito forte, que fala assim, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem é? Para quem será? E o que tens preparado, para quem será? Nós vivemos nos preparando para um monte de coisa. É casamento, é trabalho, é ensino. Para quem será todo esse preparo? Para quem? Aqui o Senhor deixa muito claro, para entrar na minha presença, para entrar no meu reino, para participar das bodas, você tem que estar preparada. Assim como você se prepara para tudo. Também não é diferente. Mas nós queremos, não, Deus fica para depois. Eu acordei, eu comecei a me preparar para o meu serviço e acabo me esquecendo que o principal, o preparo principal é para Ele, o dono dos meus dias, que me acordou, abriu os meus olhos. E eu me esqueço de preparar para Ele, ó Deus. Coloco o meu dia nas tuas mãos. Prepara, Senhor, o caminho, né? Qual eu devo seguir aqui. A correria deixa a gente desse jeito, loucas. Por que o Senhor faz aqui a comparação de loucas com prudentes? Ele fala da primeira, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Vamos ler? As loucas, ele já vem dizendo das loucas em primeiro lugar. Ele fala assim, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Certo? Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Você nota bem a diferença. Aqueles que está preparado com a palavra, com a luz, com a lâmpada, né? As loucas saem ao meu encontro, mas não só levando a lâmpada. Só com aquela chaminha, né? Porque a caminhada é longa. Elas não pensam. Mas as prudentes, além das lâmpadas, elas levam o azeite consigo. Elas levam consigo tudo que aprendeu. Tudo que está se preparando para aprender. Elas levam consigo a intimidade com Deus, a comunhão, né? Elas levam consigo o estudo, o conhecimento que Deus tem e nos dá todos os dias, nos entrega, assim quando Ele abre os nossos olhos, quando Ele nos entrega, Ele fala, carrega com você, porque você é luz. Agora carrega com preparo. Não acha que chegando como que eu posso dizer? Não acha que aquilo ali é só um momento, né? Pensa, eu quero viver a vida do meu jeito, vai acontecer do meu jeito. Não. Pare, pense e tenha perspectiva de chegar no futuro a qual eu preparei para cada um de vocês. Aí você repara quando ele fala das prudentes, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. Cadê? Levaram azeite consigo. As prudentes levaram consigo em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Ele enfatiza aqui, com as suas lâmpadas. Então, assim, elas não viram. As prudentes, elas têm perspectiva de chegar
preparada na presença de entrar e participar com o Senhor. Você como cristã, você como uma pessoa, como uma virgem que foi chamada para esperar o noivo, né? Para esperar esse grande dia, você tem que ter essa ciência de carregar. Não importa as dificuldades, não importa as lutas, porque vão haver. A palavra não nega, a palavra não deixa ninguém no escuro. Ele sempre dá a luz. Ele sempre dá o conhecimento para você não ficar em trevas. Então, assim, ele não quer dizer que não vai ter aflições, não vai ter lutas. Para aqueles que servem ao Senhor, para aquelas que são virgens e prudentes, vai haver os obstáculos, como aconteceu, né? Como ele continua dizendo assim, mas os prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas. Vai haver dias de lutas, vai haver dias de tempestades, de escuridão, mas o Senhor é a luz que brilha. Mas o Senhor é o azeite extra que nós precisamos para acender as nossas lamparinas. Tardando o esposo, todas adormeceram. Então o sono vai vir, é inevitável ele vir. Algum dia, né? Ah, mas eu comecei com Cristo, de certa forma, era muito bom no início, era tudo maravilhoso, mas não se preparou para as lutas, para as adversidades. Como ele sempre nos instrui, vai ver. Você tem que estar preparado. E como você vai estar preparada sem azeite? Sem a busca? Sem o meu conhecimento? Não tem como acender a lamparina. Não tem como clarear o seu caminho. O caminho era longo até chegar às bodas. As prudentes, elas pensam lá no futuro. Você já parou para analisar? Elas param assim e falam assim, por que elas carregam azeite a mais, suas vasilhas? Além da lâmpada, eu estava explicando que a lâmpada, a lamparina deles, eu não sei vocês, eu sou antiga, né? Vou fazer 46 anos, mas eu lembro das lamparinas que meus pais acendiam quando não tinha luz em casa. Era com querosene. Não sei vocês. E eu via ele acendendo, até a gente acendia às vezes. E minha mãe acendia para iluminar a casa. E lá, e na Bíblia, o pastor foi em Israel, né? Uma viagem que teve, e ele foi no passeio turístico e ele tirou lá fotos das lâmpadas, das lamparinas. E se você ver, não é nem comparado ao tamanho das lamparinas que a minha mãe carregava sozinha. Era bem, bem maior. Fora as vasilhas de azeite. Para carregar o azeite dentro dessa lâmpada, que é para acender a lamparina. Eu lembro que a minha mãe colocava bastante querosene para pegar no pavio, para pegar fogo. Não é verdade? Do mesmo jeito, era com a lamparina de antigamente, que as virgens, que o Senhor está fazendo aqui na parábola. Está falando. As lamparinas eram maiores. E o meu esposo tirou foto, mostrou. As lamparinas eram bem maiores. Imagina o peso. Junto com elas, as vasilhas de azeite. Porque elas pensavam, o caminho é longo, eu quero chegar, pode acontecer que no caminho possa se derrubar este azeite e a minha lâmpada venha apagar. Então eu preciso estar preparada para prosseguir. Algo pode acontecer. Elas tinham perspectiva, elas tinham a instrução, elas tinham azeite para pensar, para se preparar. Foi exatamente o que aconteceu. O noivo demorou. Elas dormiram. Não foram só as 5 loucas que dormiram, foram as 10. E muito tem acontecido conosco, né? Quantas estamos dormindo e não queremos despertar? Quantas pessoas estão dormindo e quando despertam, vamos dizer, né? Porque aqui
Às 10 despertaram com um clamor. Aí vem o noivo. E aí? Você vai estar preparada? Presta atenção aqui, como ela dizia, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Aí vem o esposo. Sai-lhe ao seu encontro. Você tem saído ao encontro. Quando você é despertada, você sai ao encontro de quem? Qual é o seu preparo? Como Lucas diz lá, 12:20. Louco, se hoje pedirem a tua alma, para quem você está se preparando? Para quem será o seu preparo? Aí ela fala aqui, ó. Aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, ó, todas. Não foi só as 5. Não foi só as 5 que se levantou, todas se levantaram. Todas se levantaram. E prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagaram. Então você percebe, todas se levantaram, todas precisavam se preparar, porque ele tardou, demorou-se, o azeite acabou. A lamparina se apagou. Certo? As prudentes já estavam se preparando. As loucas estavam despreparadas, porque só levaram consigo só lâmpada. E lâmpada não faz nada se não tiver o azeite, se não tiver preparo. Tanto é que ele fala: levante-se e se prepare. Prepare as suas lâmpadas. Porque para continuar, você precisa de luz. Você precisa de azeite. Então, quando elas se tocam, mas peraí, acabou o meu azeite, mas tem as minhas amigas aqui. Tem alguém para me dar, elas são preparadas. Continuam totalmente despreparadas, né? Dá o seu azeite para mim. Nem para pensar, peraí, se elas derem para mim, se elas me derem o seu azeite, como é que elas vão também acender as suas lamparinas? Exatamente o que as prudentes declaram para elas. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. Elas estavam tão preparadas, as prudentes, elas são tão preparadas que elas sabem dizer, elas sabem entender que o azeite, ele é individual. O azeite é uma busca, é uma intimidade com o Espírito Santo. Não tem como ela te entregar. Não tem como alguém te entregar a intimidade que tem com Deus. Você não pode fazer isso. Não adianta eu querer te dar a intimidade minha. Deus não quer. Deus não aceita. Deus não acende. Sabe por quê? Porque a intimidade é com Ele. A intimidade é com Ele, né? Eu não posso. Eu estou pregando essa mensagem em várias igrejas que eu estou indo, e cada dia Deus vai dando. Mas assim, não adianta você falar para mim: olha, eu não consegui estar aqui hoje, eu não consegui entrar na live. Não vai adiantar você falar nada disso para mim. Como as loucas, não adiantou elas falarem: me dá do seu azeite, por favor. Se humilhar até, né? A gente fica na cabeça até, nossa, como as prudentes foram maus, né? Podia dar um pouquinho do azeite. Não, você não pode entregar o seu azeite. O azeite é só seu. A busca é sua. A intimidade é sua com Deus. Não vai adiantar você chegar em mim e falar: irmã Lívia, eu queria tanto um pouquinho. Eu queria tanto que a senhora isso, ou a senhora aquilo. Não, não adianta você me avisar: olha, tal coisa aconteceu. Para mim não vai fazer diferença. Eu vou te responder. Tá, mas o que eu posso fazer? Nós não podemos fazer mais nada. Tanto é que elas falam para as loucas: vá
Explica ainda, não é caso de faltar para nós? E não adianta eu dividir com você, porque vai faltar para mim e para você, porque não vai chegar até onde precisa se queimar para se acender a lâmpada. É, você vê como as prudentes pensam. Nós devemos pensar também. Mas muitas das vezes a gente quer ficar querendo viver a intimidade daquela pessoa, a falta de intimidade. Nós queremos viver a dor daquela pessoa. Ai, tadinho, tá bom, compreendo. Não, eu não compreendo. Assim, posso até te compreender, eu, como o meu limite humano, posso, porque somos humanos, mas Deus não compreende a sua falta de intimidade, a sua falta de busca, a sua falta de preparo, a sua imprudência, a sua loucura de achar eu estou vivendo a vida do jeito que eu quero, e assim será. Mas eu sou crente, irmã Lívia, mas eu vou na igreja todos os dias, mas eu vou na igreja todo domingo, eu cumpro a minha escala, eu estava falando com o pessoal do louvor, olha, eu cumpro a minha escala, eu sou esposa do pastor, eu abro culto, eu ministro. Isso tudo são argumentos de pessoas que estão sem preparo. Sem preparo nenhum. Quando entrar no céu, quando entrar diante da porta lá das bodas, olha só, para nós terminarmos. Mas os prudentes responderam, dizendo, vá buscar o seu azeite, né? Se prepare, acorda, desperta. E tendo elas indo comprá-lo, chegou o quê? O esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E aí? E aí elas disseram, e depois chegaram também as loucas, batendo. Abra-nos. Por favor, abra-nos. Eu consegui mais azeite. Eu cheguei. Esses são os argumentos das pessoas despreparadas, que acham que acho que alguém está com alguma coisa ligada aí. Está fazendo um barulho aqui. Daquelas pessoas que são totalmente despreparadas, mas acham que estão preparadas. Você compreende? Aquelas pessoas que se dizem muito antiga na obra, muito antiga, né? Eu sou desde a barriga da minha mãe, sou crente. Não, sou crente desde os meus 10 anos de idade. Mas no meio do caminho, o despreparo foi acontecendo e ela nem age como louca. Não, vou na igreja a hora que eu quero. Cumpro a minha escala, bato o cartão lá, né? E tá tudo certo. Não vai adiantar. O noivo vem aí. A porta se abrirá. E se você estiver preparada, você entrará. Não vai adiantar chegar despreparada. Pare de querer achar, eu posso buscar a Deus a hora que eu quiser. Sabe? Eu vou na igreja de domingo, eu vou de dia da família, tô lá buscando. Entra na presença, aliás, não entra. Não entra. Totalmente despreparado. Olha, sair pro serviço. Não que seja errado. Aí Deus vê o seu preparo, o seu esforço. Mas tem aquelas pessoas, tem gente que nem se importa. Não consegui. Deus compreende, né? Tô muito cansado hoje. Não busca preparo. Vive uma semana totalmente despreparada na presença do Senhor. E quando chega domingo, você quer entrar na presença de qualquer jeito. Aí Deus me preenche, me enche. E Deus só fica olhando, eu fico imaginando Deus olhando e falando assim, eu vou te encher como? Se você tá cheio de coisa bem despreparada para entrar na minha, né? Você tá cheio de coisa do mundo. Você se preparou tanto para o mundo, para as coisas que estão te oferecendo, que agora você acha que vai entrar como se fosse nada. É como as loucas aqui. Abra-nos. Abra-nos, Senhor, abra-nos. E o Senhor vai dizer. E o Senhor diz. Só que elas não ouvem mais, porque são tão loucas. Assim é a pessoa despreparada. Fica lá batendo
fazendo charminho, fazendo birra. Eu quero entrar, eu quero entrar. E aí nós trazemos a memória também, onde a palavra diz, acho que em Apocalipse, né? Ou não sabes que é pobre, cego, nu, você não tem nada. Ah, mas eu tenho isso, mas eu tenho aquilo, eu tenho a minha família, glória a Deus, eu tenho a minha casa, eu tenho os bens que o Senhor, eu me preparei para um monte de coisa. Eu obtive tantas coisas. E o Senhor vai dizer no grande dia, tá? Não sabes que sem mim nada podeis fazer. Não te conheço. Assim como ele disse aqui, para as loucas, né? E depois chegaram também as outras virgens dizendo, e você vê, Senhor, Senhor, ele fala, ele não fala mais de loucas, ele fala, então as outras virgens. Então você começou lá, virgem, você começou bem, mas totalmente despreparada, dizendo, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele respondendo, disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Aí aqui ele diz, no 13, né? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Você vive como se fosse uma historinha de contos de fada. Já parou para pensar nisso? Eu vou fazer uma pergunta para todos nós. Se o Senhor hoje falasse para você, Olivia, tô chegando, tô chegando. O encontro marcado é esse, ó. Tal hora, eu tô chegando. O que você faria? Se Jesus falasse agora para você, agora, Ana, tô aqui. O que você faria? O que você falaria para ele? Já parou para pensar? Sabe o que eu faria, que eu falaria para ele? Nada. Nada. Porque se eu estou preparada, eu só preciso entrar. Se eu estou preparada, não preciso dizer Senhor, Senhor, abra minha porta. Muito longe. Que sem preparo, sem busca, vai entrar, vai. Como ele diz, vigia, pois porque não sabeis nem o dia, nem a hora. E ele deixa bem claro em toda a sua palavra. Se prepare para você entrar. É para você viver comigo as bodas. Eu não quero olhar para você e dizer eu não te conheço. E você deve ter esse desejo. Eu não quero chegar num grande dia e trazer argumentos, falar algo para Deus. Mas eu preguei. Sabe? E ele vai olhar para você e dizer: você nunca me buscou. Você começou bem, mas saiba que o final das coisas é bem melhor. Sabe? Mas eu, Deus, fiz isso quando eu era criança. Mas Deus, quando eu me converti, eu pregava, eu fiz fazer isso. Eu era mais rápida, eu era. E ele olhar pra você e dizer: começou bem, só se esqueceu. Onde eu digo que o final das coisas é bem melhor, Lívia. Te conheço. Não vou abrir a porta. Não vou. Eclesiastes 7:8 fala que o final é melhor do que o começo.
o final das coisas. É exatamente isso que Deus fala para nós. Comecei bem, mas o final tem que ser melhor. Você não pode parar no meio do caminho, dormir e achar que tá tudo certo. Então nós temos que parar para entender. Temos que nos preparar mais. Pior que eu vou falar e eu vou chorar. O mundo do jeito que tá. Esses assassinatos que estão ocorrendo. E eu me preparei. De uma mulher que entrou no ônibus. E alguém atrás das costas dela, sentada. Ônibus. Andando. Pessoas no ônibus. E simplesmente a pessoa levantou-se, matou essa pessoa. E a menina faz assim. Ela fica tão surpresa que ela fica encolhida e eles esfaqueiam. E o que eu fiquei pensando? Eu falei assim, e quando ele sai, ele esfaqueia ela, ele desce. E todo mundo no ônibus assim. E você vê a falta de preparo, de amor para com o seu próximo. Ninguém ajudou ela. Ninguém. Tudo com medo. Ninguém que se levantou e falou o que aconteceu. Não, ela morreu ali, ensanguentada, perdendo sangue. Então a gente vê a palavra de Deus se cumprindo a cada dia. E nós insistimos em viver despreparados. A falta de amor, o esfriamento, mostra nitidamente como é que tá. É um mata o outro. E as pessoas vendo a verdade e querendo que aquilo ali como o pastor estava pregando, a verdade se tornou mentira e a mentira se tornou verdade. Esses atos que estão tendo, né? Que nem aí morreu mais. O senhor que morreu, esse caso também foi de uma menina que saiu da Ucrânia, acho que é a Ucrânia, que estava na guerra. Ela foi para os Estados Unidos. Em uma vida melhor, querendo uma vida melhor, ela entrou dentro de um ônibus, do nada. E esse rapaz simplesmente a matou. Sem ao menos conhecer. Porque tudo isso tem a ver. Gente, como que as pessoas estão loucas, vivendo as suas mentiras como se fosse verdade. Precisamos viver a verdade. Precisamos nos preparar para entrarmos. Não é só se preparar de momento. Eu estou na igreja, aquelas 2 horas de culto para mim. Não. Nosso dia a dia tem que ter um preparo, tem que ter uma busca, tem que ter intimidade, tem que ter azeite. Porque é Ele quem vai iluminar. Não é você, não é. A lamparina sozinha não faz nada. Nada podeis fazer. Você tem que ser luz do mundo. Ela não pode se apagar. Quando ela se apaga, é porque estamos despreparados demais. Então, assim, eu deixo aqui essa verdade para vocês.
como a espada de preparo, Deus chama a nossa atenção. Como foi todas as espadas. Se você perceber, né, desde a primeira, da confiança, é confiança, né, que foi da Bianca, e aí passa por várias. Conhecimento, né, e vai, e ontem, da pastora Wanda, né, do caso de abrirmos a porta, mas não só abrirmos, nos prepararmos para ouvir, como Maria se preparou. É exatamente isso. Preparo. Todas as palavras que ele nos entrega é um preparo para o final. É um preparo. Se ele está te dando a oportunidade hoje de abrir os olhos, de estar aqui nesta live, é um preparo para despertarmos e vivermos para ele. Então, eu quero dizer, aquilo que é me dado não é porque eu quero ver o seu mal, eu não, sabe, eu não tô te julgando. Isso é para todas nós. Se temos a oportunidade de agarrarmos e nos prepararmos mais, é porque eu quero te ver lá dentro comigo. Eu não quero te ver batendo na porta, gritando como louco. Eu quero entrar, eu quero entrar, eu quero chegar na festa e te ter lá comigo. Amém? E assim, tem pessoas que acham, mas quem é ela pra... Não, eu não sou ninguém, eu sou a luz do mundo. Deus me escolheu para ser a luz, como ele também escolheu, para que tenha luz. Então assim, eu quero te ver lá comigo. Eu não quero te ver batendo na porta. Entendeu? Eu quero te ver comigo. Não é só, eu até falei pro pessoal do louvor, eu não quero te ver. Eu prefiro te ver lá embaixo do que aqui. Eu te vi lá embaixo do altar, do que comigo em cima de um altar, em só um momento. Louvando, entregando canções. Mas se você não estiver preparada, não vai adiantar nada isso. Então, assim, antes de subir no altar, você tem que estar preparada para entregar, né? E eu falo, gente, eu prefiro ver vocês cantando comigo lá na glória do que você em cima de um altar totalmente despreparado, sem zelo, vivendo uma vida que achando que está em cima de um altar ou cantando ou abrindo um culto, basta. Não. Eu prefiro ver você comigo lá, não aqui. Então temos que nos preparar. Em nome de Jesus. Amém? Então eu deixo aqui essa palavra. Desculpa, gente, pelas. Que é assim, eu choro mesmo. E cada dia que passa, assim, Deus arde mais no meu coração. De orar mais. De se preparar mais. E é isso que eu deixo para vocês. Se preparem. Porque ele virá. E não tardará como muitas pensam. Como muitos pensam. Como as loucas pensaram. Né? Ele não vai tardar. Ah, mas acontece, vai acontecer várias coisas. Mas as coisas estão aí, o mundo está do jeito que está. Tudo está na palavra. Ele não deixa ninguém sem azeite. Ele não deixa ninguém sem azeite. É só você buscar. É só você carregar. Em nome de Jesus. Beijo no coração de todo mundo aí. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Depois,
se der que eu faça algum comentário, caso contrário, já vamos para a oração, né? Não cabe mais, né? O que tinha que ser falado está dito, né? E não tem forma melhor da gente encerrar esse propósito, né? Do que com uma palavra de salvação, né? Uma palavra onde todas foram essenciais, né? Todas nos ajudaram. Mas a gente encerrar esse propósito com uma palavra de alerta, né? Com uma palavra de desperta, né? Então, oremos. Dona Ali, pode começar a oração. Todas as orações eu comecei, mas eu peço que essa a senhora comece e depois a senhora passa para mim, porque eu quero te abençoar também em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Pai querido, eu te agradeço por mais uma oportunidade. Eu te agradeço, meu Deus, por falar em nossos corações e por nos dar a chance, Pai, de estarmos aqui e pedir ao Senhor, toca nos corações, assim como o Senhor toca no meu. Toca naqueles que estão dormentes, que estão muitos achando que vão viver do jeito que querem. Pai, faz eles enxergarem a luz. Faz eles buscar, desperta. Desperta esses corações adormecidos. Eu te peço, Senhor, coloca o amor. Dê a eles mais conhecimento, mais preparo, Deus, mais vontade. Que eles possam buscar mais o Senhor. Em nome de Jesus, é que eu te peço nesta madrugada. Que essa palavra não fique só aqui, nesse store, nesta live, mas que ela ecoe, sim, dentro dos nossos corações, a cada dia. Em nome de Jesus, que possamos vivenciar isso. Que possamos, ó Pai, dia após dia, nos preparar para chegarmos, ó Pai, aonde o Senhor quer. Não o que nós queremos, mas o que o Senhor quer. Em nome de Jesus, eu te agradeço de todo o meu coração e peço a bênção para cada pessoa que aqui está. Que o Senhor possa ter tocado, que o Senhor possa tocar mais na vida de cada um, em nome de Jesus. Eu passo a palavra para a irmã Ana, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, obrigada. Deus, eu quero sim, Pai, nesta madrugada, te agradecer por este propósito. Eu quero sim, Jesus, te agradecer por cada amiga de ministério, meu Deus, que o Senhor trouxe, Pai, ao longo desses 21 dias. Eu quero te agradecer, Jesus, pelo seu cuidado. Eu quero te agradecer, Jesus, por cada espada específica que o Senhor trouxe em cada madrugada. Meu Deus, nós fizemos um planejamento, mas o Senhor, Pai, mudou no meio do caminho. Nós tínhamos feito uma escala, meu Deus, mas o Senhor mudou no meio do caminho, porque não eram, Senhor Jesus, as espadas dos homens, mas eram as espadas que o Senhor queria trazer para nós. Eu quero glorificar pela vida de cada amiga do Senhor que o Senhor me deu e que trouxe estas espadas. Eu quero já desde já te agradecer por cada milagre que já aconteceu, Pai. E hoje, nessa madrugada, Jesus, clamamos ao Senhor, Pai, desperta-nos. Desperta-nos, ó Deus, tira-nos, ó Deus, do comodismo, tira-nos, Senhor Jesus, da zona de conforto, tira-nos, ó Deus, desse despreparo, tira-nos, ó Deus, dessa sonolência espiritual, dessa falta de amor ao próximo. Tira-nos, Senhor Jesus, desse lugar, ó Pai, de prováveis. Meu Deus, tudo é provável, meu Deus, e agora o que era certo, agora é errado, o que é errado é certo.
meu Deus, estão mudando, Senhor Jesus, os valores, meu Deus, mas os valores do Senhor em nossas vidas, eles precisam ser inegociáveis. Os princípios do Senhor em nossas vidas precisam ser inegociáveis, Pai. Não trocamos por nada, não vendemos por nada. O azeite não tem como ser passado, Pai. Não tem como nós passarmos, transferirmos, ó Deus, o azeite de uma para outra, não, Jesus, não tem como. Meu Deus, o azeite, eu preciso ir buscar o meu Deus, como a dona Alice, Senhor Jesus, procura o dela, ela busca o dela, ela busca encher a lamparina dela, assim cada uma de nós precisamos. A importância do secreto, a importância de estar aos pés do Senhor, a importância, Jesus, de estar, ó Deus, no centro da tua vontade, meu Deus, e não é só sobre esse mundo, não é, Senhor Jesus, apenas sobre os bens materiais, não, meu Deus, é sobre salvação, Jesus. Meu Deus, se nos pedirem, Senhor Jesus, a nossa alma nesta noite, Jesus, para quem será, Jesus? Para quem nós estamos preparando? Meu Deus, o preparo, Jesus, o preparo não é, Jesus, para vivermos, ó Pai, o material, não, o material é uma consequência. Meu Deus, os bens materiais é uma consequência de uma vida fiel na sua presença, é a consequência, Jesus, de uma vida no centro da tua vontade, porque a tua palavra diz, ó Deus, que aqueles que te buscam de nada têm falta. Deus amado, Deus, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, Pai. Abre os nossos olhos. Abre o nosso entendimento, Abba. Abre o nosso entendimento. Tira agora, Jesus, toda a cegueira. Meu Deus, tira agora os comichões dos ouvidos. Meu Deus, tira agora, Jesus, essa mesmice. Meu Deus, em nome de Jesus, essa dependência do homem. Eu não sou dependente do homem, eu sou dependente do Senhor, Jesus. Eu sou dependente da sua presença, meu Deus. Nessa madrugada, leva essas minhas amigas, Jesus, a viver o secreto. Leva essas minhas amigas a viver intimidade. Leva as minhas amigas, amigos, meu Deus, irmãos em Cristo. Leva cada um deles a viver, ó Deus, a intimidade. Leva-nos a viver, ó Pai, a intimidade contigo, Pai, porque é na intimidade, Jesus, é na intimidade, Jesus, que o azeite é preenchido em nossas lamparinas. Meu Deus, é na intimidade, Jesus, que a nossa lâmpada, Senhor Jesus, ela se acende. Ova da labaxere de calabás. É na intimidade, Jesus, é na intimidade, Jesus, que o Senhor revela o mais oculto. É maravilhoso, Jesus, sim, é maravilhoso ter amigas de Jesus do nosso lado. É maravilhoso, Jesus, ter mulheres de Deus do nosso lado. Meu Deus, mas não é elas que enchem, Pai, a minha vasilha. Não é elas que acendem, Pai, a minha lamparina. Não, quem acende é o Senhor Jesus. Quem acende, Jesus, quem abastece a minha vida é o Senhor Jesus. Meu Deus, ter amigas de Jesus, Pai, é presente, é dádiva do Senhor. Meu Deus, porque quando se reúnem, quando se juntam, meu Deus, aquele azeite transborda. Quando as amigas, meu Deus, se reúnem, o azeite transborda, Jesus. Mas é necessário, meu Deus, eu ter o azeite, a Dona Lívia ter o azeite, a Carmo ter o azeite.
Joga fogo mesmo, Jesus. Joga fogo mesmo, Deus, neste povo. Acende a chama, Jesus, que estava apagada. Acende a chama, Jesus. Acende a chama nessa madrugada. Acende a chama, Jesus. Acende a chama em nosso coração, Jesus. Meu Deus, olha para aquela irmã, Jesus, que já estava, meu Deus, totalmente fria, morta, Senhor Jesus. Aquela minha irmã que já estava, meu Deus, a ponto de desistir, a ponto de largar tudo, Jesus. Mas hoje um azeite novo chega para cada uma de nós, Pai. Hoje um azeite novo, Jesus, está sendo derramado. Meu Deus, desperta, Pai, desperta. Aralabashura, badadalabaçoe, cantora, badabadalalalama. Santo e poderoso, Santo e poderoso, Jesus, nós reconhecemos. Nós reconhecemos, Pai, a nossa dependência do Senhor. Nós reconhecemos, Jesus, o quão dependente de ti nós somos. Nós reconhecemos, nós reconhecemos, nós reconhecemos, Pai, que a nossa lâmpada precisa desse azeite. Nós reconhecemos que nós precisamos desse despertar, Jesus, antes que seja tarde demais. Antes, meu Deus, que não dê tempo. Meu Deus, a porta não pode se fechar, Jesus. A porta não pode se fechar, Jesus. Ajuda-nos a despertarmos, Pai, antes que a porta se feche, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Desperta nossos filhos, desperta, meu Deus, o cônjuge dessa minha irmã. Desperta o pai, a mãe, os irmãos, desperta, meu Deus, desperta, Jesus, desperta. Desperta, meu Deus, porque nós não queremos, Pai, não queremos ver eles, meu Pai, do lado de fora dessa porta. Como a dona Lívia citou, meu Deus, sobre o louvor, é preferível ver eles lá na glória louvando no coral do que aqui, Jesus. Simplesmente estar em cima de um altar, não é sobre simplesmente estar, ó Pai, não. Oh, Deus bendito, Deus maravilhoso, Deus grande, forte, poderoso. Nós te agradecemos. Agradecemos por esta madrugada. Nós te agradecemos por este propósito. Nós te agradecemos, Jesus. Obrigado, Senhor. Meu Deus, nesta oração, Pai, eu quero abençoar a vida da dona Lívia, a vida do pastor Newton, a vida do Gustavo, a vida do Victor, da Cauane. Eu quero abençoar a vida deles, Pai. Assim como eu abençoei todos, eu os abençoo, declarando, meu Deus, que o desejo mais profundo do coração deles se realize. Meu Deus, o desejo, Senhor Jesus. Meu Deus, que eles possam desfrutar, Jesus, de tudo aquilo que o Senhor já preparou para eles. O Senhor, sim, tem tudo preparado. Nós é que precisamos nos preparar para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós.
Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a buscarmos esse continuamente, diariamente, de madrugada em madrugada, em nome de Jesus. Deus, eu abençoo, Pai, todos os muitos homens que participaram desse propósito. Foram 21 dias, 21 madrugadas, 21 espadas. Meu Deus, abençoe todos aqueles que participaram ao vivo, como aqueles que ainda vão assistir. Meu Deus, que independente do tempo que passe, a tua palavra se renova a cada manhã. Meu Deus, que independente do ano, do dia que esta pessoa esteja assistindo, meu Deus, que ele e ela sejam tremendamente abençoados, como nós estamos sendo agora, em nome de Jesus. Eu dou a bênção para todos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Obrigada, Obrigado. Obrigado, eu. Cara, não dá pra explicar assim. Deus é fiel. Isso que a gente tem que ter no nosso coração. Eu sei que eu não sou. Às vezes eu me pergunto, mas eu, Deus, por que que eu tenho? Eu não tenho, eu não sei falar direito. Por que que eu tenho que ir? Por que que eu tenho? Então ele fala, se prepara, porque quem faz sou eu. Aleluia. Aleluia. E sabe que ele falou, pode, fala, só abre a boca. Você não quer ver essa pessoa também? Então, esse é o mesmo desejo que eu tenho de encontrar todos vocês. Então, assim, não percam isso. Por nada. Não percam o prazer de poder ser usado. Né? Ah, mas eu já conquistei, mas eu acho assim, eu sou assim. Não, pense, Deus, sempre pense, Deus, eu não sei como falar, não sei o que eu vou. Eu, às vezes eu falo pra mim mesmo assim, tem dias que você tá assim, eu não sei nem o que eu vou. E ele só fala, se prepara. Se você se preparar, você terá azeite, você terá luz. Para sem despreparo. E muitas vezes a gente quer se preparar de um dia para o outro. Não. A gente quer entrar na presença de Deus, na vontade de Deus, do nosso jeito, totalmente despreparado, achando que vai dar tudo certo. Verdade. Temos que ter preparo. Lembre-se sempre disso. E agradecer por confiar em mim, por ser sua amiga, por achar que achar não, né? Por Deus falar com você e não deixa de ouvir nunca a voz de Deus. Coloca isso no seu coração sempre, dona Ana. Não deixa nada, ninguém. E sabe? Com aquela vozinha dizer pra você, ó, você não. O que você tá querendo fazer aqui? O que você é? Sabe? As pessoas são muito mais preparadas do que você. Não. Você sabe do seu azeite. As pessoas sabiam que tinha o azeite em reserva. Por isso elas falaram do jeito que falaram com as loucas. Então não deixa ninguém e nada, né? Nenhuma situação te dizer ao contrário. Deus é contigo. Se você estiver com a sua lamparina, com a sua sede de buscar o azeite, sempre o conhecimento, nada pode apagar. Nada. Então, deixo aqui essa palavra também para você. Né? Continue fazendo o que você sempre fez, ouvindo a voz de Deus. Ah, mas eu não sou a pessoa mais preparada para fazer tal propósito. Não. Se Deus te confiou,
até o fim, tá certo? Beijo no coração de todo mundo. Agradeço a todos os telespectadores aí que ficou com a gente até agora, que a irmã Lívia fala. Mas assim, é muito bom, né? É muito bom ter esse tempo para com Deus, é muito bom. Muito. E assim, dizer que vocês são mulheres de Deus, aquelas, né, que estão aí, ficaram firmes aí nos 21 dias. E assim, digo para vocês também, não desistam, não parem, não fiquem dormentes, continuem, se preparem, preparem as suas lâmpadas com esse azeite e vai até o fim, em nome de Jesus. Amém. Um beijo no coração de todo mundo e vamos tirar foto. Já desinchou um pouco? Você que não deseja, não. Só amanhã. Amo Ai, vocês e te que amo. essa palavra toque tanto no seu coração que não fique aqui, Amém. Em nome mas de até o Jesus. fim. Até o fim. Carregue ela. Carregue a lamparina, né? Carregue o azeite. Carregue essa palavra. Esse azeite extra que Deus sempre nos entrega para podermos chegar até o fim. Tá bom? Amém. Beijo, Ana. E vai dormir. Beijo, meu amor. Será que a gente consegue dormir ainda? Ah, não sei não. Meio. Né, Dona Li, Ah, Deus abençoe muito, 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 muito sua vida. Sabe o quanto eu te amo, o quanto eu a admiro, o quanto eu sou grata a Deus pela caminhada que Ele me permitiu, né? As caravanas que nós fizemos aqui na Baixada, né? sim. E sou muito grata a Deus por cada lembrança que tenho com a senhora. E sei que um dia Ele pode preparar novamente, né? Pra gente, né, fazer missões de novo. Foram muito boas, foram muito, muito tremendo caminhar com a senhora. Pensa numa mulher de Deus, numa mulher que ativa a sua lamparina. Pensa numa mulher que derrama azeite sobre a sua vida. É essa pessoa, é essa mulher grande de Deus, é fora de Eu série. recebo. Eu quero mais azeite. Em nome de Quero mais Jesus. azeite. Eu Assim achei seja. tão interessante. Se você precisar sair, vocês saem, tá, mulherada, pessoal que tá aí? Eu vou só falar mais um negócio. Eu achei tão interessante quando eu estava orando e Deus falando assim, ó, é muito bom, né, vocês serem amigas de Jesus, porque sou eu que envio, né? É muito bom vocês terem, mas não substitui a minha intimidade, né? Não substitui a nossa comunhão. Porém, Nada substitui. no- quando vocês se reúnem, quando as amigas de Jesus se reúnem, né? São copos, né? Às vezes uma está um pouquinho mais cheia, aí vai lá e compartilha, mas quando essas amigas que estão cheias, né, de Jesus, elas transbordam, né? E elas fazem com que esse transbordar chegue em outras, e em outras, Sim. e em outras, né? Então, é extremamente importante e necessário o seu secreto, a sua intimidade, mas é também de muita valia, né? Deus, ele se importa em te dar amigas de Jesus, né? Então, Sim. seja, né, seja uma amiga de Jesus, seja uma mulher cheia do azeite, porque Deus vai unir, né, esses azeites, como tem unido tantas mulheres nesses grupos de intercessão, em nome de Jesus. Um Sim. beijo, meu amor. Amém. Beijo, querida. Fica com Deus. Beijo. E até a próxima. Até amanhã. Se assim Deus nos permitir. Beijo. Até, Beijo, meu amor. gente. Até, fiquem com Deus. Amém.